E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Bélgica e das mudanças que tivemos aí nos últimos dias. Bom, eu sou o Rubens GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio, né? Assim, antes das férias da Fórmula 1, e mudou algumas coisas e mudou até o resultado da corrida, olha só. A Fórmula 1 emulando a Stock Car, a Fórmula E mudando o resultado da corrida horas depois, mas, né, a gente vai explicar aí por que foi justa a desclassificação do menino Russell, mas antes, aqueles recadinhos do paddock de sempre, começando agradecendo a todos os nossos apoiadores, aqueles que financiam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies, bem como com membros lá do canal do YouTube, onde você que ouve aí pela plataforma de podcast do Google, agora tudo migrado para o YouTube, muito obrigado. E quem não for membro, quem não foi apoiador aí do Boletim do Paddock, recomendo, os links estão na descrição do podcast. Se possível, se torne apoiador ou membro do canal do YouTube. Outra forma de também apoiar o nosso trabalho aqui é por meio dos nossos links da Amazon e da Shopee. Sempre que você for fazer alguma compra nessas plataformas, utilize o nosso link, a gente recebe uma pequena comissão em cima das suas compras, né, do seu valor de compra, mas nenhum valor é acrescentado no seu carrinho, independente da plataforma que você usa. Então, salva esses links, né, aí no seu celular, no seu navegador, e sempre que você for fazer a compra, é só ir por eles que a gente já vai receber uma comissão. Bom, Débora, antes de mais nada, né, chegamos a Spa, querido Spa-Francorchamps, autódromo que todos amamos. Quem é fã, cabeça de gasolina, realmente sabe reverenciar esse circuito. Porém, tivemos a notícia aí que Esteban Ocon foi para a Haas, foi ocupar a vaga do nosso querido Kevin Magnussen, nosso nórdico, com grande chance de deixar a Fórmula 1. O Magnussen deve ir aí para uma WEC, né? Na verdade, era o que já estavam esperando naquela época ali em que ele saiu da Fórmula 1, aí veio o Mazepin, então ele ia correr, mas a Haas acabou chamando ele de novo, né? E ele abandonou os planos de ir pro WEC. A gente teve essa confirmação do Ocon, assim, para alguns era esperado, né, que isso fosse acontecer, porque estavam fomentando aí essa vinda realmente dele, e aí eles confirmaram, mas para alguns felicidade, para outros nem tanto, né? Assim, acho que já deu um pouco da participação do Ocon aí no grid, mas o Ayao Komatsu, que é o chefe de equipe da Haas, acha que o Ocon pode entregar um pouco mais e decidiram contratar ele aí para poder ser companheiro do Oliver Bergman. Não sei o quanto isso vai ajudar a desenvolver o Bergman, né? Porque não é do perfil do Ocon ser muito amigável com seus companheiros de equipe. Então vamos ver aí as bordoadas que o Oliver vai tomar no ano que vem, né? Se os dois andarem perto. Exatamente, temos que lembrar, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente veda maus tratos, mas a Haas cagou para eles. Bom, e aí a gente tem a pergunta, né, da nossa querida Aninha, mas antes de mais nada de responder a pergunta dela, deixa eu dar o meu parecer. Que merda o Ocon ainda tá no grid, e principalmente ele indo pra Haas. Acho que já deu, né? Eu gostava da expectativa que você tinha da Haas poder contratar o Bottas, foi algo que até a gente comentou nas nossas últimas lives, que o Bottas para nós era a melhor opção para a Haas, porque é um piloto experiente, é um piloto que poderia agregar alguma coisa para a equipe, e é um bom companheiro, né? Tipo assim, você vê que ele tá numa temporada com um piloto jovem, tudo, lá com o Joe, e você não vê nenhuma treta. Os dois estão sofrendo juntos. Exato, então eu acho que assim, para a Haas teria sido melhor, mas eu acho que em nível de experiência, guiando com um carro de alta performance, como o Bottas teve, agrega muito mais a uma equipe do que o Ocon, que, né, tá vindo de uma Alpine toda desconcertada, e assim, a Alpine chutou ele por motivos... É o que a Bianca, né, nossa apoiadora, tava falando. Cara, como que uma Haas decide contratar o Ocon sabendo que ele saiu ali da Alpine pelas portas dos fundos, pela porta dos fundos, chutado. A equipe priorizava muito ele em estratégia, em
escolhas para corrida, né? E ele tinha realmente essas costas largas ali na Alpine. Na verdade, o que era esperado é que ele renovasse o contrato, né? Com a equipe. E aí a gente teve o episódio de Mônaco, que assim, foi uma parte do que a gente viu na televisão, mas a gente não sabe o que aconteceu internamente, em que tudo mudou dentro da Alpine, e eles realmente chutaram o Ocon e ele tá saindo pela porta dos fundos. Anunciaram ali aquele negócio de comum acordo, né, que eles estavam saindo, mas assim, algo não agradou o pessoal da Alpine do jeito que ele tava vindo tratando, né, a equipe. E todos os companheiros dele de equipe ele teve algum problema, então por que a Haas tá dando essa oportunidade, sendo que é um time que realmente precisa de desenvolvimento e de tudo, né? E o Bottas talvez fosse uma melhor opção, porque ele já tá vindo de um motor Ferrari, né? Ele tá guiando com o motor Ferrari na Sauber, então pra Haas, que utiliza muito mais peça do que a Sauber usa hoje em dia da Ferrari, ele ia agregar mais, que foram por esse lado, né? Exato. Bom, e a Aninha pergunta, né, que para abrir a discussão sobre possíveis vagas restantes e quais eram os pilotos que iam ocupar essas vagas restantes e quais eram nossas indicações para quem iria para cada vaga. Agora a gente tem a vaga da Sauber, da Racing Bulls, ainda da Alpine e a da Mercedes para poder ser definida. Hoje que a gente está gravando o podcast na segunda-feira, o Carlos Sainz foi de fato confirmado na Williams. Então Gostei. Fechou uma vaga, né? Depois a gente vai falar do Carlos. Mas eu acho que o que vai acontecer na Mercedes eles não vão ter muita opção, vai ser o Antonelli. Nosso gato se manifestou contra. Não gostou muito, não. O Antonelli que esses dias falou que não estava preparado, né, para uma vaga na... Tá bom. Não tô preparado pra uma vaga na Mercedes. Sabe quando o pai tá tentando fazer a criança andar de bicicleta e a criança tem medo? Que a criança tá chorando. Pai, não tira a rodinha. Pai, por favor, quando te por joga favor, na não. piscina, né? Te joga na piscina. Então, é desse jeito. O Antonelli tá lá, eu não sei nadar, tá jogando lá aqui na piscina. Teve até uma discussão nesse final de semana no grupo de apoiadores do BP, né? Que o Will gosta muito do que tá vendo do Antonelli. Nesse ponto eu também concordo com o Will. E a gente tava falando da qualidade da Fórmula 2, né? Assim, pra eles tá tudo bem, pra ele e pro Casola. Eu não tô gostando muito dessa temporada da Fórmula 2, acho que tá deixando um pouco a desejar e nem é por conta do carro novo. Acho que o conjunto tá muito, assim, muito solto as coisas. Mas enfim, né? O Antonelli veio aí, já tem 2 vitórias esse ano. Óbvio que, assim, esse final de semana ele fez uma das manobras mais sensacionais que teve, né, na Fórmula 2 nessa temporada, que foi ali naquela mini sprint que tivemos. Ele fez uma grande ultrapassagem ali no Rouge, mostrou... É muito engraçado, né? Porque o Antonelli tem esses momentos de brilhantismo, mas ao mesmo tempo ele faz umas merdas que você fica, meu Deus, menino! Mas enfim, né? Tá aí na Fórmula 2, provavelmente pra realmente cometer alguns erros e vir aí pra Mercedes. Vamos ver também o que a Mercedes vai fazer nessa segunda metade do campeonato, né? Porque, em teoria, quando a Fórmula 1 voltar ali na Holanda, ele já tem a idade para poder conseguir a superlicença, né? Então, não sei também como é que a Mercedes vai preparar em questão de testes para ele, para poder dar quilometragem. Mas eu acho que essa vaga vai ser do Antonelli mesmo. Quem é que a Mercedes vai chamar? Vai chamar o Bottas. Não, eu acho que... Bottas, volta, por favor, Bottas. Eu acho que com a ida do Sainz para Williams, realmente já cantaram a bola de que o Kimi Antonelli vai para Mercedes. Eu acho que esse negócio dele falar que realmente não tá pronto, que não se sente confiante, é muito mais pro pessoal realmente ficar naquele jogo do tipo, pô, o que a Mercedes vai fazer? Que a Mercedes vai... Quem que vai pro lugar do Hamilton na Mercedes? É que agora para-se um pouco de falar da Mercedes, assim, em algumas semanas, né? Porque o Carlos fechou mesmo com a Williams, que ainda tinha aquele negócio, tipo, ele vai vir pra Mercedes, ou não vai ter. Agora, mas com certeza o fã brasileiro vai entrar na torcida para que Drogovic vá para Mercedes, mas eu acho que realmente eu fico com a Débora, eu acho que o Antonelli vai para a equipe Mercedes ano que vem. Aí na Alpine, né, a gente tem o Gasly confirmado, mas não tem o companheiro dele de equipe. E também era uma vaga que o Carlos era cotado, né, por causa do Briatore e as mudanças que a Alpine tá fazendo ali, mas... Eu acho que eles não acertaram o adicional de insalubridade, então...
o Sainz acabou... Apesar que eu vou ser sincero, a gente vai comentar mais à frente do Sainz, mas sem frente a essa questão de vaga, eu acho que a Williams é muito mais atrativa do que a Alpine por hora. Porque pelo contrato que o Sainz falou, 25, o Sainz não, que foi anunciado 25, 26. E mais um ano. E mais um ano, se ele quiser. Se a Alpine tiver um crescimento, pode ser um caminho para o Sainz no futuro. Eu acho que a Alpine vai acabar vai escolher um dos pilotos dela da academia, porque também já tá feio, né? Eles não escolherem nenhum piloto da academia deles. Então, tem aquele papo do Joe poder voltar pra academia dele, que já é um piloto que tá acostumado com esse carro. Eu gostaria mais que fosse. E ele é um cara... Apesar do pessoal odiar o Joe, eu gosto muito. Não, é engraçado, porque assim, o Joe, ele tem... Então a gente já tá falando até da vaga da Alpine. É engraçado como a Alpine tá refletindo nas demais, né? A questão do Joe realmente sair da Sauber e ir pra Alpine, você tem essa questão de que a Alpine teria um piloto de confiança, um piloto que erra pouco. E todas as vezes que ele errou esse ano, era cagada do carro. Era dele. Tá dando muito problema. Era ele já relatando, gente, o carro não tá respondendo bem. De repente, do nada, ele batia. E era uma batida que você olhava assim, cara, como assim ele bateu? Ele não é um piloto que bate muito, também não é um piloto que erra muito, mas se a gente vê o histórico... Quando tem o disclaimer de ter sido culpa do carro. É isso que eu tô pontuando. Um ano em que o Bottas também, né, tá tendo vários problemas, abandono, carro... Não, os dois não pontuaram até agora, né? Então, assim, se o Bottas tivesse conseguido pontuar mais... Que nem a Williams, né? No caso, eu acho que não, mas o Joe realmente é uma alternativa para Alpine. Se não for ele, eu queria o Dohan. Eu acho que ele merecia essa vaga. Eu acho que aí nessa linha da Alpine teria a opção do Joe voltar, o Jack Doohan, que é filho do Mick Doohan, que é multicampeão em MotoGP. Seria um histórico legal, assim, um daqueles enredos da Fórmula 1 que é interessante da gente poder comentar. Uma coisa que é legal da Alpine é que eles exploram a imagem dos dois, né? Pelo menos isso. Se tipo, fizeram algumas ações com os dois, né? Explorando o pai e o filho, essa diferença de um ter ido pro carro e outro pra moto. Tem também o Victor Martins, da Fórmula 2, que também é da academia da Alpine. Mas eu acho que em experiência seria mais o Dohan mesmo. Pra reconstrução de uma equipe, do jeito que o Briatore vai querer, o Dohan tem mais perfil. Eu também acho que o Dohan seria uma melhor. Tem um cara que corre por fora, da Alpine também, mas tem vínculo com a Mercedes, que é o Mick Schumacher. Que, mas assim, eu acho que o Mick ele vai ficar na... vai ficar... Coitado, mesmo. Ele tá na Alpine, Deixa ele lá no WEC, deixa o querido lá. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu acho que assim, já foi. Deixa ele onde ele tá mesmo, não precisa voltar. Mas eu não consigo cravar ninguém na Alpine, porque a Alpine tá uma grande farofa, né? A gente teve a mudança agora do chefe de equipe. Nossa, é mesmo. A gente não falou, né? Eu acho que assim, o próximo chefe de equipe da Alpine, quando chegar a etapa de Spa-Francorchamps da Bélgica também, ele vai meter um atestado médico para não comparecer, porque você entra no paddock e você é demitido. Você não recebe a credencial pro GP da Bélgica, você recebe uma carta de demissão. Por enquanto o Bruno Famin não foi demitido, né? Tipo, ele tá na vice-prévia. Ele não foi out daqui. O que a Alpine disse que... Não foi out, não foi fora. Olha o inglês aí, pra poder comprovar que eu tô usando o Duolingo. Mas... o que estava ali falando no release da Alpine, que geralmente, né, qualquer coisa que a Alpine é melhor você jogar fora, mas é que o Bruno Famin, ele vai ser chefe de equipe neste período de agosto, aí que tá todo mundo de férias, então é um ótimo momento para você ser chefe de equipe, né? E que o que aconteceu ali, né, na realidade é que esse período aí de férias ele ainda é o chefe de equipe, eles estão procurando um outro chefe de equipe. Que ninguém quer. Ninguém quer. O nome ventilado é o Oliver Weeks, que é chefe de equipe da Ritec na Fórmula 2 e na Fórmula 3, ele é o cotado para vaga aí. E o que acontece é que o Bruno Famin, ele vai ser designado para, tipo, trabalhar no off, né, com o pessoal ali para poder resolver as coisas internas da Alpine. Então ele não vai ser chutado completamente, porque eles ainda estão nesse processo de arrumar a casa, né, e ver as coisas. Não.
É que se a Alpine falar que vai demitir mais um, o sindicato bota fogo na fábrica. Então, a gente tem a gente tá fazendo uma barrigada antes de voltar pros pilotos, mas é que assim, tem uma coisa muito interessante Barrigada é com a Alpine. nessa história com a Alpine, né? Que a primeira coisa é que o pessoal da fábrica foi notificado que vão provavelmente acabar com o projeto de motores, né? E eles não sabiam disso, eles ficaram sabendo pela imprensa. Pelo Twitter. Pelo Twitter, assim, estão falando disso. Eles viram os memes e falaram que acho que a Alpine achou, escrever as matérias tudo em inglês, os franceses não vai ler. Pois é, estavam lendo. Então tá tendo essa discussão, né? Porque o pessoal da fábrica aproveitaram Olimpíadas pra soltar uma notícia. O pessoal da fábrica descobriu aí que talvez vai ser chutado fora e a Alpine vai comprar os motores da Mercedes, então não tem por que ela ter um departamento de motor para desenvolvimento se não vai usar esse motor. E a Alpine por fora tá tentando ver se vende esse projeto aí para poder recuperar um dinheiro, porque eles já gastaram muito, né, em cima desse projeto dos motores aí que não está vindo aí. E o pessoal da fábrica diz que tava fazendo um bom trabalho e que tá, decepcionado com eles desistindo dos motores, mas pra Alpine ficaria mais barato comprar os motores da Mercedes mesmo e, mesmo que eles tiverem que remodelar o carro e tudo, remodelar o carro que eu digo porque em 2025 eles deveriam correr com o motor da Alpine, né? Mas já tá tendo um burburinho de que se fecharem um acordo com a Mercedes, eles vão usar o motor a partir do próximo ano, para poder se adaptar, para entender ali como é que funciona, mesmo tendo uma mudança grande para 2026. E aí, né, o pessoal, o que a gente vai fazer? Porque esse projeto do motor, dinheiro e pessoas envolve também o governo, envolve um monte de coisa. Então, assim, não é simples para a Alpine falar, olha, eu vou acabar com este projeto, porque uma que ela tem que dar um destino para essas pessoas. O sindicato não gostou muito dessa ideia aí de ter uma demissão em massa, então eles vão ter um grande problema. E também, se desfazer de um motor, né, que já tá em andamento. A gente vai ver como é que vai ser essa grande situação aí que eles se meteram, né? Por isso que eu falo que a Alpine dificilmente vai pegar alguém que não seja da academia de pilotos dele. Quem quer ir pra esse tumulto? Ninguém. Por isso que o Carlos Sainz foi pra Williams. O Carlos Sainz olhou assim, pior que o Sargent eu não vou. Ficar parelho com o Albon, beleza. Então, melhor do que ir pra Alpine. A gente sabe que, assim, provavelmente o Bruno Famin, em algum momento, ele vai acabar se desligando da Alpine, né? Porque esse Saudades, na época que a França resolvia tudo com guilhotina, mano. Esse era o caminho, né? Provavelmente ele vai sair. Só que o que é interessante em toda essa movimentação do Famin é que, na realidade, não era nem pra ele estar sendo chefe de equipe ainda no time, né? O que aconteceu foi que ano passado, quando teve a demissão do nosso querido Romeno Otmar Schaffnauer, o Bruno ficou, de buscar um chefe de equipe. Ele recrutar alguém pro cargo que ele queria. Colocar o Severo Snape pra achar alguém pra defesa de artes contra as trevas. É muito bom. Eu não vou procurar. E ele ficou ali no cargo, aí teve aquele burburinho que ia ser o Binotto, que ia assumir, o Binotto não veio aí. Binotto falou eu. Aí chegou no final do ano, não tinha se decidido absolutamente nada, né? O Famin ainda tava ali, aí a Alpine confirmou que o Famin ficava em 2024, que é este ano que estamos vivendo. Aí chegou a Bélgica e eles falaram, não fica mais. A gente tá vendo outra pessoa pra poder vir aí. Bruno, você está está voltando pros seus afazeres domésticos aqui da Alpine. A gente vai botar outra pessoa no teu lugar. Você viu que a resposta de demissão retirada do Bruno Famin foi bem depois que o Binotto foi anunciado e o Stella tá à toa no mercado? É muito bom, né? Essa movimentação aí. Mas também tem esse chefe de equipe da Fórmula 2. Né? Mas eu acho... Eu se fosse Alpine, sou muito mais Stella. Eu, se fosse o Stella, eu não aceitava. Eu também não. Eu também não. Eu prefiro minha saúde mental. E agora vamos, depois que a gente fez toda essa barrigada, né? Voltar pro que a Aninha tinha perguntado das apostas, né? A outra equipe que não tem ninguém é a Racing Bulls, que na verdade tem o Tsunoda, né? Mas é como se não tivesse ninguém, porque a equipe não olha pra ele, então... Tadinho. Coitado, né? E quem vai ser o companheiro dele de equipe, eu acho que vai ser o Lawson. Porque o Richard provavelmente deve ir pra Red Bull pro lugar do Pérez, que o Pérez
Foi confirmado até o final desse ano. Não, como é que é, Débora, que você estava me explicando? Foi confirmado na Red Bull. Ele foi confirmado na Red Bull. Você vai ser motorista de caminhão de entrega, de ônibus, de food truck. Tirar foto pra equipe. Ele foi confirmado como um piloto Red Bull. Agora, se ele é o segundo piloto, se ele é o terceiro, se ele é o quarto, se ele vai correr naquela corrida de ladeira que a Red Bull participa, não sabe. Nossa, capaz do carro dele dar ré na ladeira. Gente... Assim, tá tendo toda uma movimentação, né? Essa semana, no dia 31, vai ter um teste da Red Bull, um dia de filmagem aí com os pilotos da Racing Bull. Hein? Esse filme é mais que o Brad Pitt, nossa, velho. Esse filme é demais. Eles vão fazer um teste aí, que era pra poder avaliar o Ricardo e o Lawson. Aí tudo, aquela coisa, né? A Red Bull ela confirma as coisas, mas também não se ajuda, né? Porque vai ter esse teste aí pra poder ser feito. E eles esperavam que era pra ir pra vaga do Pérez, né? Aí teve uma imagem que o Dasny acabou filmando o Laurent, o Horner e o Ricardo. Parecia que eles tinham dado uma notícia boa pro Ricardo, de, tipo... Parecia um trissal, né? Então, felizes. Falaram, tipo... A imagem parecia que eles estavam dizendo, olha, Ricardo, parabéns, você conseguiu a vaga, então esse teste é uma grande besteira. Só que nesse teste, né, uma coisa que, cara, é muito absurdo. Porque o pessoal ficou falando, mas vamos comparar os dois. Vamos comparar o quê, gente? O Ricardo vai guiar e o Tsunoda vão guiar o carro desse ano? Não. Ricardo e o Tsunoda vão guiar o carro desse ano. Ah, tá. O Lawson e o Asa vão guiar um carro passado da equipe. Tipo, não é o carro desse ano. Então, apesar que o carro da Red Bull do ano passado é melhor que desse ano. Da Racing Bulls. Da Racing Bulls. Então, tipo, não faz diferença nenhuma, sabe? Esse teste, se já era pra ter uma vaga ou não. O que diziam, né, era que depois das férias o Pérez não voltava, o Ricardo ia pra vaga do Pérez na Red Bull, porque aí eles fazem um teste com ele, tipo, nesses meses que restam, e se desse certo, ok, se não der certo, tchau, Ricardo, beleza. Só que aí tinham, tipo, quase 6 meses pro Lawson realmente pegar a mão ali num carro de Fórmula 1 por mais tempo, não só por 5 corridas, e eles, tipo, verem se compensava colocar o Lawson na Red Bull, porque eles estão com medo também de subir o Lawson pra Red Bull e queimar ele, porque eles já queimaram outros pilotos. Outros jovens pilotos. E com a historinha do Verstappen poder sair pra ir pra Mercedes no futuro próximo, queimar um piloto jovem que nem o Lawson, não é uma boa alternativa. E eles também não querem perder o Lawson, né? E aí, se a gente voltar ali pro mês passado, o Marco tinha falado que na Red Bull internamente tinha tido um ultimato que a Racing Bulls tem que ser usada pra poder preparar piloto e não pra ficar com o piloto aposentado, que no caso era o Ricardo, né? Então, não sei. O Marco também, quando acorda com a pá virada. Ele é muito assim, né? É muito querido. É isso, gente. Isso daí é a reviravolta da Red Bull, mas diz o Horner que o Pérez fica, não sabemos aonde. Então, eu acho que a vaga da Racing Bulls deve ser do Lawson. E nosso querido Huckenberg vai ter quem de companheiro? Eu acho que essa equipe, Deus dará, né? Podia vir o Theo, né? Tá, mas será? Acho que não vai rolar. É uma pena, mas eu acho que assim, diante de todo esse cenário, todas essas movimentações, mano, se o Theo Porcher pintasse aí nessa vaga, seria muito bom. Porque assim, eu vou ser sincero, ser jogado na fogueira, que nem ele foi jogado mais de uma vez na Indy, e entregou muito, foi pouco não. Ele deu excelentes resultados para a McLaren. Eu acho que, assim, para a Indy, ele já provou que se um dia ele ficar avulso, ele não tiver um contrato fixo, ele é um bom partido, ele é um bom piloto para a Indy. Ele não permaneceu na McLaren porque ele tem esse contrato com a Sauber. E a Sauber, a qualquer momento que chamar ele vai. Então eu acho que, cara, seria o perfeito o Theo. É um piloto jovem, é um piloto bom, ele tem experiência. A Audi precisa de alguém que depois que o Hülkenberg saia, substitua ele em questão de topete. Então, assim, eu daria o Theo. Mas gente, eu não sei. Essa vaga que o Joe realmente eu acho que não se encaixa no que a Audi quer. Eu não acho que ele nem se encaixa no que a Audi quer. Eu não acho que ele também funciona com o Binotto, sabe? Tipo, que o Binotto não vai ser chefe de equipe, porém, né? Ele vai ser... O Binotto vai trabalhar nos bastidores ali com motor e chassi. Mas... não sei se é bom. Eu acho que o Theo seria uma coisa provisória. Mas talvez acabar renovando com Bottas, né? Tipo, por mais um ano. Sim. Não definir nada pra 2026.
e ver como é que vai ficar o mercado de pilotos. Tem um nome que não se fala ficar com muito. 2 pilotos. Mas não tem. Não se fala muito, mas o Zanni Maloney é piloto da Sauber também, né? Tá na Fórmula 2. Talvez eles vão esperar pra poder ver o que ele faz ali na Fórmula 2. O Zanni Maloney tinha começado o ano muito bem, daí teve uma queda, né? Vamos ver o que acontece. Mas é que essa vaga era muito aquela coisa, tipo, o Sainz vai vir. A gente tá contando que o Sainz vem. Mas agora quando começou tudo... agora, tipo, é aquele o que a gente WhatsApp do Stella informando pro Sainz, não vem. Não vem, mudou tudo. Eu não sei, essa vaga eu não consigo chutar ninguém. Exato. E ninguém quer chutar ela também não, viu? Acho que nenhum piloto quer ir. Bom, Aninha, foi isso. Acho que a gente respondeu sua pergunta e também já esclarecemos bastante que a gente está vendo aí de cenário desse mercado de pilotos. Agora a gente vai para o outro item, que é a confirmação de Carlos Sainz na Williams. Não foi pré-GP, foi pós-GPs, mas eu acho que cai um pouquinho do que a gente já estava falando. Mas o importante é só a gente pontuar o que a gente achou dessa movimentação, né, Débora? Discutir as razões que levaram o Sainz a escolher o Williams. Eu digo que foi porque ele quer fechar o currículo dele nas maiores equipes de Fórmula 1 da história, assim, tipo, eu quero ter todos o meu currículo. Dando-se que a Williams não ganha título desde a década de 90, não é competitiva desde os anos 90, eu quero ter passado por McLaren, Ferrari, Williams e Renault. Eu acho que o Carlos, ele realmente esperou pra poder ver o que estava acontecendo no mercado, né? Aí as pessoas perderam um pouco da fé se ele ia estar no grid ou não. Acho que do que ficou disponível aí, realmente a Williams era a melhor opção, porque acho que tem uma chance maior talvez de crescer. O James tá ali realmente engajado em melhorar a equipe. Eles devem ter... Gente, assim, a Williams deve ter apresentado um plano pro Sainz, tipo, olha... O plano vai ser o do Sainz, não do Alonso. A gente vai ter esse motor aqui, a gente vai trabalhar dessa forma com o carro, os nossos fornecedores são esses, você vai vir e vai trazer seus patrocinadores, então esse valor aí também já vai agregar pro time, né? A Williams era uma equipe que tinha muito problema com o orçamento, talvez consiga sair até um pouco ali não da rédea, né? Mas ter um pouco mais de liberdade se o Carlos trazer dinheiro e evitar um pouco aquela limitação que a Dorrington traz, né? Porque a Dorrington ela só tá ali como um esquema, né? Um grande esquema. Eles não conseguiram passar o Williams pra frente, então também eles não vão deixar gastar muito. Acho que vai ver desse jeito, assim. Mas pro Carlos as opções que tinham era melhor. Se conseguisse uma vaga na Mercedes era algo temporário, porque se nem o Hamilton, que era o Hamilton, acabou ficando ali na equipe, não ia ser a Mercedes que ia manter o Sainz por muito tempo. Acho que ele esperou até onde dava a Red Bull e viu que ali o negócio tá realmente complicado, não ia ter grandes chances. Então, tipo, a Williams foi a melhor opção, porque eu acho que entre ir pra Alpine, mesmo a Alpine pontuando, e pra esse negócio que você não sabe pra onde que a Alpine vai nos próximos anos, pô, se tiver com motor Mercedes, legal, mas a Williams também vai estar, né? Eu posso falar que uma coisa que a Williams, pelo menos, que a gente tem que usar o parâmetro do carro do Albon. A Williams não erra tanta estratégia. Eles não erram tanto estratégia, eles têm... A dificuldade realmente é o avanço do carro. E realmente, a Williams hoje era aquela casa da McLaren, na época que tinha o Norris e o Ricciardo. Você só tinha um feedback confiável, que era do Albon. Agora não, agora você vai ter 2. E assim, cara, por mais que seja, você consegue ali na pré-temporada já ter um feedback bom do Carlos Sainz. Um curto espaço do tempo do ano que vai ser atualizado o carro do ano que vem, a Williams consegue se desenvolver e buscar até uma Aston Martin no campeonato, não é? Acho que não é tão difícil e, na verdade, pode ter melhorado, assim, a questão da Williams, é que ela realmente vai deixar de ficar pegando piloto jovem, né? Pra Williams, eu acho que era a melhor opção de não ter... Assim, o Carlos é jovem, o Albon é jovem, mas não um piloto cru. Que eles pegaram o Sargent, que nem foi ali, tipo, um berço pra Mercedes preparar o Russell, o Latifi. Eles vão pegar agora 2 pilotos que eles estão, tipo, mostrando, olha, a gente quer crescer. O nosso objetivo é conquistar ponto e voltar pelo menos pro meio do pelotão. Então, talvez dê um pouco mais de segurança, né? Eu acho que a Williams tá com 2 pilotos experientes, acho que desde... 2 pilotos Red Bull, né? Eu acho que, olha, desde o final dos anos 2000, ali na época que era BMW, que, se não me engano, ficou o Ralf Schumacher, olha, elogiando o Ralf Schumacher, e o Montoya, se eu não me engano, foram os 2 últimos pilotos experientes e bons, assim, que a Williams teve, que de resto... E olha que o Montoya tá vindo de experiência dele da Indy, né? Nem era da Fórmula 1 em si. Mas olha quanto tempo que a Williams a gente não vê
tá com um piloto jovem, porque depois entrou ali, saiu a BMW, aí veio o motor Toyota, o motor Cosworth, aí depois entrou a Mercedes, aí veio o Bottas. O Bottas também foi, de certa forma, um bom piloto, superando o Felipe Massa. Eu não vou colocar a época do Massa ali com o Bottas, como sendo dois pilotos assim, porque o Massa deixou muito a desejar, assim. Teve umas corridas ali que realmente ele pecou bastante, mas podemos falar Massa e Bottas, então, seriam os últimos pilotos realmente que teve, assim, bom desempenho da Mercedes em conjunto, que depois o resto... É que era o motor Mercedes. Meu disclaimer, era o meu erro. Mas é isso. Mas do Carlos Sainz eu gostei da movimentação, achei bem interessante. É aquilo que eu falei. Agora tá na hora da gente ver se esse carro da Williams é tão ruim mesmo, se é um carro bom e estava limitado ao álbum, ou se realmente o Carlos Sainz também não tem muito a entregar. Mas eu vou ser sincero, eu fiquei feliz que pelo menos ele permaneceu no campeonato. Acho que é um piloto que sem traz alguma coisa durante acho que era injusto o Carlos ficar fora. E a gente ter o Ocon no grid, né? Exato. Bom, e agora, até para finalizar, a gente já comentou sobre isso, né? Mas Sérgio Pérez, sua permanência na Red Bull. Gente, aquela coisa que a gente já tinha comentou, né, um pouco antes aí no episódio. A gente não sabe o fim que o Pérez realmente vai ter. Talvez termine a temporada aí com a Red Bull e, de fato, a equipe admita que eles vão perder o Mundial de Construtores, mas aí também serve como uma forma de tirar o Pérez da equipe no final do ano. Dizem que a Red Bull tinha se prevenido com uma cláusula de desempenho, mas voltado para pontos, tipo, as X pontos que eles tivessem do Verstappen, ele poderia ser tirado da equipe, mas até agora parece que não vai, que vai ficar aí mesmo. E eu acho que é isso, tipo, eles vão se preparar para 2025, né? Ou se não, gente, estão super comendo bola, assim, não fazendo uma besteira gigantesca, né? Mas aí, entre a Red Bull ganhar outro título esse ano, ou talvez a gente tenha a chance da McLaren chegar disputando o campeonato ali no Mundial de Construtores, por mim, que permaneça com o pé. Também eu não acho que se o Ricardo vir vai fazer uma grande diferença nesse Mundial, né? Mas... Até enquanto que a gente conversa isso, tá rolando lá no grupo do BP de apoiadores discussão sobre exatamente a permanência do Pérez, né? Aí o Mesquita apresentou um argumento bom por que o Pérez permanece. Das bebidas, dos energéticos, né, que estão no mercado mexicano, a Red Bull apresenta um mercado de 35%, enquanto que a Monster 34% e outras duas que eu nunca ouvi falar. Na verdade, a Quala realmente deve ser mexicana, né? E as outras são 17% e 14%. Então, assim, tem o mercado mexicano que é muito forte da Red Bull. Só se vai chegar o GP do México, terminou o GP, assim que tudo da Red Bull já saiu, já tá nos Estados Unidos, só vê o Horner falando, então, hasta la vista, baby, não quero mais você, Pérez. Mas se ele chegar até o México, ele termina o ano, né, gente? O México é... Não, peraí. México tem o que depois? Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi vai pegar ele 4 corridas? 4 corridas. 4 corridas que você coloca um Lawson da vida, hipoteticamente. Nossa, eles não vão pôr no Red Bull. Tá, então se eles colocar o Richardo, pelo menos pra testar, pra que ele consiga a pontuação pra brigar no Mundial de Construtores. Ai, não sei, muita fé também. O álbum, sim, cara, eu tenho minhas opiniões que eu não vou mandar agora, porque senão eu vou ser cancelado de vez na internet. Mas a gente já viu isso acontecer quando chutaram o Gasly e colocaram o álbum. Faltava o quê? 4, 5 corridas. Mas aconteceu com o Ricardo quando ele foi pro lugar do Palmer, né? Mesma coisa, vamos ver. Carlos Sainz foi no lugar do Palmer. Então, eu não sei. Não, eu acho que assim, realmente, se for chutar, eles vão respeitar só esse mercado mexicano aí. Mas uma pessoa que a gente não discutiu naquela hora do mercado foi nosso amigo Sargent. O Sargent, o bonde dele também andou, né? Assim como o do Drogovic, boa sorte. Vão pra Indy. Quer dizer, o Sargent deve ir pra Indy, né? Nossa, imagina o Sargent na Indy, gente. Vai ser sensacional. Não sei, talvez se acerta, né? Acerta o muro, né? Ou vai virar investidor igual o nosso querido Nicolas Latifi, que está desaparecido há muito tempo, mas que foi estudar. Exatamente. Bom, agora vamos pra corrida, né, Débora? Ah, não, a gente tem que passar pela classificação. Nossa querida classificação. Que teve pole position de Leclerc. Leclerc que foi o segundo piloto mais rápido. Olha que interessante. Eu adoro essas estatísticas da Fórmula 1. Porque nosso querido Verstappen foi punido, né, Débora? O Verstappen recebeu uma punição por troca de um elemento do motor, não foi o motor inteiro,
né? Ele trocou só o motor de combustão interna, 10 posições no grid. Talvez ele tenha mais punições para poder cumprir no restante da temporada. Que o Jim ouça. É o que é mais provável que aconteça, né? Mas por enquanto, só essa mudança. Então, mesmo que ele conseguisse a pole, ele ia começar de 11º. Foi o que aconteceu. O Verstappen estava melhor performando na classificação, mas isso já tinha sido visto durante os treinos livres, né? E a Red Bull estava naquela expectativa de que a Bélgica fosse a grande corrida para eles salvarem alguns pontos e com essa troca talvez o Verstappen ganhasse a prova. Não foi o que aconteceu, mas era a melhor opção ali fazer essa troca na Bélgica, né? Que é um circuito que tem muita ultrapassagem e tudo. Mas foi um final de semana em que tudo mudou, né? Não foi o mesmo final de semana de 2022 ou de 2023. Uma porque a Red Bull já não tem mais o carro que ela tinha nos 2 últimos anos. E a outra que a gente teve um final de semana cheio de mudança, né? O circuito da Bélgica foi só uma parte recapeada, que foi muito bom. Eu gosto quando acontecem essas coisas. Eu acho muito interessante. Recapearam só uma parte do circuito e os pilotos passaram a sexta-feira ali reclamando que numa parte degradava demais o pneu, na outra também tinha uma degradação, mas é porque o pneu agarrava demais no asfalto. Aí a gente teve a questão da temperatura, que ele estava um pouco mais baixa, mas a degradação estava muito acentuada. Aí eles tiveram que mudar, assim, para poder pensar no fim de semana. E não poupar pneu macio e médio, porque a melhor combinação ia ser pneu médio e duro. Mudaram ali a estratégia, né, do que geralmente é feito na Bélgica. Então, assim, foi toda vários fatores, né? A sexta-feira foi seca, o sábado foi molhado, nem fizeram o terceiro treino livre direito, né? Teve 10 minutos só, porque o Stroll bateu e depois ficou em bandeira vermelha. Foi um final de semana, assim, que mexeu bastante. O Verstappen foi pole, o Charles ficou com a pole porque já sabia que ele ia ser punido, né? Então a estatística nem entrou pro Verstappen. Só que o Verstappen foi o mais rápido do treino livre, do treino livre não, né? Da classificação, e muito mais rápido que o restante do pelotão. Mas é isso aí, né? A Fórmula 1 tem 10. Eu vou falar que eu gostei. Quanto mais punição pro Verstappen, melhor, porque de certa forma deu um entretenimento ali, viu? A gente sabia que ia mexer em estratégia, ia mexer na mecânica da corrida, né? Então... Quem pagou punição também foi nosso querido Tsunoda. Mas o Tsunoda... Não, o Tsunoda, coitado. Trocaram tudo. Final. E assim, fizeram a troca de qualquer jeito, né? Porque o carro dele tava irreconhecível. É muito interessante, né? A gente tem uns final de semana assim que o Tsunoda, coitado, paga com tudo, né? Mas foi horrível o final de semana dele. Uma má vontade dos mecânicos, né? Não, na verdade, acho que os mecânicos até têm boa vontade, né? O que não tem boa vontade é o restante ali do que acontece. Teve até uma imagem dele no TL3, que foi a melhor imagem que a gente teve, que eles foram liberar o Tsunoda pra dar uma saída ali com o pneu de chuva, né? E ele deu uma aceleradona no pit e saiu de uma vez, assim, tipo, com o carro da garagem. E aí os mecânicos, tipo, ficaram olhando com aquela cara, tipo, caramba, mano, olha que da hora. O Tsunoda trouxe entretenimento para nós. Exatamente. Bom, e agora vamos falar da nossa querida corrida, né? Que, olha, Verstappen conseguiu recuperar as posições, porém, Will Mesquita tinha falado que até teve um debate quando queria assumir a liderança. O Will falou, até ele encontrar o Lewis Hamilton, não precisou encontrar o Lewis Hamilton, né? Ele simplesmente achou um gap ali, um momento em que o carro dele não progredia, porque realmente é ali que o carro da Red Bull está no campeonato. Atrás das Mercedes, das McLaren, e por incrível que pareça, tá até o Leclerc ali um pouco da frente, mas Leclerc parece que gosta de Spa-Francorchamps, orna bem com a pista. O Verstappen não conseguiu progredir o quanto que era esperado, né? Já não tinha muito o que fazer. A Red Bull tinha ali, em termos de estratégia, né? O que a Red Bull tinha pro final de semana, ou era fazer aquele trabalho padrão, usar pneu macio e combinação com o médio, como tinha acontecido nos outros anos, ou usar médio, duro e médio no final da corrida. Então era essa estratégia da Red Bull. O restante do pelotão, assim, das principais equipes, né, como a Mercedes, a Ferrari, elas optaram em salvar mais pneu duro para a corrida, para fazer um outro trabalho ali estratégico. Então a Red Bull estava tentando apostar em algo que poderia ser mais rápido, né, em termos de pneu ali, mas que talvez tivesse o problema com a degradação, né. O Verstappen não conseguiu progredir muito na corrida, ele conseguiu pontos, sim, mas não teve ali nenhum momento, né, para poder dizer que ele disputou um pódio no GP da Bélgica, né? E a Red Bull vai para as férias dessa forma, tipo, a gente bateu ali na trave, mesmo com a
punição pro Russell, né? O Verstappen não conseguiu o terceiro lugar e eles fizeram o que dava. E aí a Aninha manda uma nova pergunta pra gente, né? Falando sobre situação do Verstappen que meio que indica um fim de domínio da Red Bull, né? Considerando os resultados de corrida, porque o Pérez, foi uma coisa que todo mundo brincou na internet, foi o Pérez vai largar à frente do Verstappen e vai terminar a corrida atrás. Terminou muito atrás, né? Mas eu acho que sim, Aninha. A Red Bull, de fato, não é mais a equipe dominante. Acho que eles ainda têm um bom carro, mas a McLaren tá se adequando a mais circuitos diversos agora. A Mercedes deu uma reagida, né, no campeonato. Então acho que a Red Bull, de fato, perdeu o posto. E o que eles tinham antes de segurança eram as vitórias do Verstappen, né? Mas nem isso mais tá acontecendo. Então a Red Bull tá vindo aí nessa coisa de tentar conquistar pontos, mas o Pérez também não ajuda muito. E, assim, olhando pro cenário das próximas pistas que a gente vai ter, a tendência é que a Red Bull ela se ferre bastante em algumas provas esse ano. Porque a gente ainda tem Azerbaijão, que é uma pista de rua, tem Singapura, que esse ano passado eles sofreram, acredito que esse ano provavelmente vai ser bem pior para a Red Bull em questão de desempenho e talvez seja uma das corridas bem ruins assim para eles. Não sei, eu acho que eles ainda conseguem ganhar alguma corrida nessa reta final de campeonato, mas acho que vai ser mais difícil assim, tipo, repetir vitórias esse ano. Pensando que nas últimas 4 corridas o Verstappen esteve fora de 3 pódios. A McLaren está presente em todos os pódios desde da China. Então, assim, e a média de pontuação da McLaren tá maior, né? Lembrando que a McLaren só tá 42 pontos da Red Bull no Mundial de Construtores e a Ferrari só tá a 21 pontos da McLaren. Dificilmente vai reagir, mas pelo menos é aquela coisa, né? A Ferrari vai tirar muitos pontos da Ferrari. Quer dizer, a Ferrari vai tirar mesmo. Vai tirar muitos pontos da Mercedes, da Red Bull, e a própria Mercedes também vai tirar muitos pontos da Red Bull, pensando eu acho que só... a Ferrari ela vai tirar pontos da Red Bull, mas que vão tirar pontos dela vai ser a Mercedes. Sim, não. A Mercedes tem muita chance. Que a Mercedes não fosse a desclassificação do Russell, do cenário eram 2 carros, né? 2 carros da Mercedes. Se parar pra pensar, vai ser uma média de 4 carros disputando pontuação contra um do Verstappen sozinho. Nossa, que luta em glória que ele tem. Mas aquela coisa, eu falo, o Verstappen o tempo todo chamou essa responsabilidade pra ele. Agora, querendo ser o primeiro piloto da Red Bull, querendo ser aquele cara que não queria ter um companheiro que batesse de frente com ele, porque a gente sabe. E agora não tá nem tão feliz com a equipe, né? Porque tá tendo atrito com a equipe, atrito com o engenheiro, atrito com todo mundo. As declarações dele é muito aquela coisa de vocês têm que ficar grato porque eu tô aqui, sabe? Mas vocês não estão fazendo o papel de vocês. Quando tava todo mundo ganhando, quando tava tudo bem, ele chilicava ali sobre o carro na sexta-feira, conseguiam chegar num acordo em definir um bom setup pro carro e uma boa estratégia. Agora que ele tá ali no meio do grid, nem sempre as estratégias vão ser tão efetivas, né? Então é isso, assim. Dançou. E do jeito que tá falando aí da equipe, que desce do carro e troca o pneu também. Exato. Bom, agora falando... Que agora nem o pit stop, né? Nem o pit stop da Red Bull, que era perfeito, não tá perfeito. Imagina um mecânico falar, cara, eu tenho que fazer pit stop rápido pra esses bostinhas, que sabe? Agora tá me xingando? Tá me xingando, não. Se vira e desce do carro e troca os 4 pneus. Não, o Verstappen tá arrumando pra ser o novo McQueen, né? Nossa, o cara tá virando uma... Porque eu ia falar... Uma mistura de McQueen com o Dick, né? Exato. Mas sabe quem que eu ia falar que tá parecendo McQueen? O Norris. Porque se vocês se lembram, o McQueen no filme Carros... Não é bom de fazer curva. Não, quando vai ter a largada, ele fica naquilo de olhinho fechado, fica, eu sou velocidade, eu sou... É o Norris na largada, eu sou velocidade, ele sô dá a acelerada quando ele escuta alguém buzinando atrás dele. Ele é aquele tiozão que para antes da faixa de pedestre e fica olhando assim... Pro letreiro da farmácia, sabe? Pras árvores, aí coloca o carro numa posição da rua ali que não consegue ver direito o semáforo, né? E aí fica ali, fica mexendo no celular, aí alguém tem que buzinar pra ele poder andar. Né? E a corrida do Norris, a gente já vai falar disso agora, né? Infelizmente. A corrida do Norris de novo, meus parabéns, viu? Não largou de novo e cagou com a corrida dele inteira. Eu não acho que cagou com a corrida dele. Não, ele dele. falou que cagou. Então foda-se. Se ele falou que cagou, você vai defender por quê?
Eu ia Quando defender. eu arrumo um argumento quando o piloto não se justifica, entendeu? Mas ele falou que cagou a corrida dele por aquela largada. Então cagou mesmo, meu olho. É porque o lado ruim foi só ele ter chegado atrás do Verstappen, né? Que de resto não foi tão ruim. Não tava tão ruim. Até a Red Bull falou assim: então, Pérez, é o seguinte, a gente tem teu contrato aqui, tá na máquina de picar papel. Se você fazer o pit stop, colocar o pneu macio e fazer a volta mais rápida, você fica até o final do ano. Se você não fizer, O Ricardo vai fazer, porque ele tá indo pro pit stop também. O Pérez falou, putz, então vamos. voltar pro barril do Chaves eu não quero, então deixa eu ir lá. A corrida do Norris não funcionou muito, né? Por causa de toda essa lambança ali da largada. Depois até a McLaren falou, né? Que tipo, não, assim, eles estavam correndo para poder conseguir o máximo de pontos. Mas na Bélgica, em que tava todo mundo andando muito próximo, não dá muito certo as coisas ali. Você tem que ter um gap pro outro piloto para poder fazer uma parada que seja mais efetiva, tudo, né? Então, assim, a corrida do Norris com a do Leclerc, de certa forma, se assemelha muito, porque... Que fase. A gente tem ali o Leclerc fazendo a largada de pneu médio, que foi a mesma coisa que o Norris fez. Depois a gente teve 2 stints de pneu duro para a Ferrari, 2 stints de pneu duro pro Norris. Então, em estratégia, foi a mesma estratégia que trabalharam para os dois. O undercut consegue ser efetivo em alguns momentos ali da Bélgica, porque você foge um pouco ali da área de ar sujo dos outros carros, você percorre eles conseguem perseguir ali um espaço da pista sozinho, então isso acaba ajudando ali a você pegar um pouco de ar limpo, ganhar tempo em pista e quando o outro piloto para, voltar atrás, né? Então é uma pista complicada ali na situação do próprio Leclerc, né? A Ferrari ficou encurralada porque, tipo, se prosseguisse com ele mais tempo na pista para poder fazer a troca do pneu médio mais para frente, ele ia ficar vulnerável em pneu, ele não ia ter aquele ganho de você ficar um pouco livre e não ia ter, assim, tipo, uma eficiência trocar depois os pneus. Então, foi muito complicado ali na Bélgica, porque tava todo mundo muito próximo. Outra coisa que ressaltaram em questão estratégica e nesse problema do undercut, né, é que a gente teve uma corrida em que o final de semana mudou muito. O domingo foi muito mais quente do que eles tinham enfrentado até ali, né? A sexta-feira foi quente, mas não tanto. Então, eles tiveram, assim, uma compensação no desgaste do pneu, porque como a pista estava mais quente, não estava gerando soltar aqueles pedaços da borracha, né? Não teve a granulação do pneu. O pneu consumiu, teve uma alta degradação por conta da pista, que é abrasiva, mas não gerou aquelas bolinhas, né? Então, isso foi algo que eles conseguiram controlar durante a corrida. Mas foi um trabalho muito grande de gerenciamento de pneu. Outra coisa que aconteceu também ali na Bélgica é que os carros estavam lidando muito com ar sujo. Então, apesar de ser uma pista em que todo mundo fala, tem muita ultrapassagem, e nos outros anos teve mais ultrapassagem, essa foi uma corrida em que o piloto chegava atrás do outro e ficava. Não estava conseguindo encontrar pontos de ultrapassagem, você pegava muito tempo o ar sujo e precisava recuar para poder não superaquecer o pneu e gerar desgaste. Sim, foi complicado para eles a prova, né, em todo esse sentido. E em nível estratégico, todo mundo ficou muito preso, porque por mais que, sim, ano passado, se largasse com o pneu macio, fosse pro médio, depois macio, mudou a estratégia para eles também esse ano. Era uma combinação de médio e duro para você concluir a corrida numa gama intermediária. Então, sim, é por isso que os undercuts foram efetivos na maioria dos casos e as estratégias também, de certa forma, foram bem parecidas, porque não tinha muito dia ali. Bom, quem não conseguiu fugir muito bem foi a Mercedes, né? Que a estratégia do Russell, de uma parada só, foi certeira. Foi a melhor estratégia. Foi o que surpreendeu até o Mário Isola da Pirelli, né? Porque ele falou com os dados que eles tinham na sexta-feira, eles recomendaram para as equipes fazer 2 paradas mesmo,
e usar pneu médio e duro na combinação da corrida. E a estratégia mais rápida com os dados da sexta eram 2 paradas. Só que conforme a corrida foi desenvolvendo, eles viram que a estratégia melhor era que o Russell tinha batido o pé de ir para uma só parada. A maioria das outras equipes não teve esse culhão de sustentar essa estratégia, porque os outros estavam fazendo 2 paradas, então Alonso você fica teve. vulnerável. O Alonso teve, mas o restante ficou mais complicado, né? O Carlos largou para essa estratégia de fazer uma parada só. Só que aí a Ferrari foi um pouco burra, né? Porque colocou ele pra... Um pouco? Eu vou ser modesta. Colocou ele para poder largar de pneu duro, enquanto melhor era ter largado com o médio mesmo e se livrar dele ali nas primeiras voltas e fazer o restante da corrida de pneu duro, né? E eles fizeram o contrário, botaram ele para largar de pneu duro. Ele fez um stint tão pequeno de pneu médio, que foi as 8 voltas, mas precisava cumprir aquela estratégia de usar pneus diferentes, e terminou a corrida com pneu duro, porque se ele fosse com médio até o final, ele ia ficar muito vulnerável. Então não deu muito certo ali, porque eles queriam fazer com o Carlos, né? E aí ele correu pra Williams. Aí ele falou, foda-se. Foda-se, eu vou pra Williams. Vou tentar. Williams, lá pelo menos eles acertam a estratégia e lá dura o pneu. Na Ferrari não tem essa opção. Exato. E a Esther mandou uma pergunta, né? Ela perguntou por que as Mercedes, né, tiveram um ritmo tão forte nessa corrida. Acho que assim, funcionou a estratégia, apesar do Elas se classificaram bem. Gostado. Só podemos colocar que as Mercedes, assim, dentro do cenário de uma classificação com chuva, ela conseguiu configurar um carro para a pista seca e entregou bem na classificação. Eles tiveram um ganho ali com o Russell com uma estratégia de uma parada só, então ele ganhou muito terreno com isso. Teve a vantagem de ter esse negócio do ar sujo mesmo, tipo, quem chegar em mim não vai conseguir passar por causa do ar sujo. Foi o que aconteceu com o Hamilton não passar ele, né? Apesar do Hamilton estar com o pneu mais novo, ele não conseguiu passar por causa desse ar sujo. Mais pesado. A pista funcionou para eles, estava quente, mas não estava tão quente, né? E eu acho que a Mercedes ela tem conseguido superar esse problema do carro não funcionar em pista quente, né? Mas ainda assim foi temperaturas mais ou menos do que estava vindo no campeonato. Exato. Tem uma coisa sobre a Mercedes da disputa com o Lewis Hamilton e o Pérez, não. O Pérez nem disputou nada. Não disputou nada. Mas do Russell com o Hamilton, que eu vi muita gente falando, nossa, mas o Hamilton não conseguiu chegar no Russell, que isso? Está acabado. Está acabado, né? Será que a Ferrari se arrepende? Aí, a ex-estrategista da Alfa Romeo, que hoje é comentarista da Fórmula 1, ela falou que realmente 1,5 kg de diferença do Russell fez diferença. Porque enquanto que um carro a cada, vamos supor, no peso ideal viraria 0,1 mais rápido, ele viraria 0,4 com 1,5 kg a menos. Olha a diferença que faz 1,5 kg, por isso que ele realmente foi punido. E também é por isso que as equipes brigam tanto por quilos de redução no carro. Raspa ali, né? Pra não ter tinta o carro. Porque faz diferença mesmo. Sim, então assim, você vê, o carro quando eles tiram pintura, reduz de 1 kg a 2 kg, de 1,5 kg até 2 kg, até 3 kg, dependendo da pintura do carro. Então, é muito importante isso, e realmente o Russell ganhou essa vantagem, e aí é onde que eu acho que na cabeça dele foi isso que a gente discutiu no grupo do BP lá de apoiadores. Por que a Mercedes estava com essa estratégia na cabeça de realmente estar com o carro talvez até abaixo do peso, mas eles estavam usando a cabeça de um circuito normal. Então, num circuito normal, o negócio talvez tinha colado, né? Mas é Bélgica. Esqueceram do detalhe ali do final da corrida, né? Que na Bélgica você não tem aquela tradicional volta de encerramento, né? De comemoração ali com a galera. Que ali é onde eles pegam detrito de pista e principalmente a borracha do pneu. Só que nessa pista ia ficar mais difícil do Russell também conseguir os 2 quilos com detrito, 1,5 kg que seja, porque a corrida tava tudo combinando pro Russell não ganhar mesmo, porque não tava soltando tanta borracha do pneu como solta nas outras pistas. A temperatura foi tão mais alta do que foi na sexta-feira que não tava soltando aquela borracha. Então, tipo, tinha pouca coisa pra você pegar. Ele ia ter que pegar a brita, sabe? E aí até a pergunta, né, que o Rafael Oliveira, do grupo do BP, mandou, né? Se a cara do Toto Wolff, né, aquela cara dele, assim, de tipo, porcaria, fizeram merda, né? Ou tipo... Se eles já estavam cientes, né? Se eles já estavam cientes, cara, eu acho que sim.
Eu acho que eles perceberam, beleza, o Russell ganhou, tá com peso a menos. Opa! Então, eu acho que, assim, foi Porque uma ele grande nem saiu pra burrada. comemorar, ele nem fez aqueles gestos dele. Ah, na hora conseguimos uma dobradinha, que bacana. Quem tava feliz era o engenheiro do Russell, né? Mas aí... E o Bono, tipo assim, cara... Tá bom. Tá bom. Então, eu vou comentar um negócio que eu coloquei no texto de pneus ali, mas nem sempre todo mundo lê, né? O que acontece muito com as equipes... A Débora soltou uma lágrima quando ela falou isso. Por favor, leia uns textos dela. O que acontece geralmente é que as equipes, elas vão pra corrida com algumas gramas de déficit de peso do carro para poder ter esse ganho nas voltas. Se ele precisava de grama, ele poderia ter passado pelo gramado ou de Spa para recolher essas gramas para aumentar? Não? Então é muito normal assim você contar com aquela borracha do final, mas para você não ser desclassificado por tipo assim, 200 gramas, sabe? Tipo, meu carro tava irregular 200 gramas. É óbvio que você consegue, pelo que eu tava lendo, né? Antes, nos pneus mais velhos, assim, da Pirelli, antes, era de 500 gramas a 1 quilo que você conseguia pegar de detrito ali, acumular no pneu. Hoje, tem uma variação de circuito para circuito, que tem uns que degradam mais o pneu e geram mais essa borracha, e tem outros que não tanto. Aí fica, assim, tipo, de 500 gramas a 2 quilos, a possibilidade que você consiga acumular no pneu 2 quilos. Só que, cara, não é normal uma equipe correr com um déficit de 1,5 kg e depender que o carro, tipo, no final da corrida acumule aquele 1,5 kg. É normal você esperar que ele acumule algumas gramas só. Então, a Mercedes errou por muito ali no carro, né? Então, não tinha outra opção que não ser a desclassificação. O carro é o que, assim, eles falam, né? O carro tem que estar regular em toda a corrida, não só naquele momento. Pelo que eu entendi ali no documento, teve uma malandragem também da Mercedes, tentando escapar, porque ela mandou o carro para pesagem com um pouco ainda de combustível. Então, com aquele restante de combustível que eles tinham, que eram 2,5 litros, se não me falha a memória agora, o carro chegava ao peso ideal, que era os 798 quilos de peso mínimo, estipulado pelo regulamento. Aí eles notaram que o carro estava com combustível, pediram para poder drenar. Quando drenou esse combustível que tinha no carro, ele ficou com 796,5 kg. Foi pesado o carro em 2 balanças, a interna e a externa, aquela que a gente vê ali os carros passando em treino livre, e a interna da FIA, as duas deu a mesma pesagem, então as balanças não estavam erradas. E o fiscal da Mercedes admitiu que eles realmente erraram. Aí a Mercedes falou que talvez eles erraram pela questão do pneu, que o ideal era realmente o Russell ter feito 2 paradas, porque o que eles estavam levando em consideração era fazer 2 paradas, e esse 1,5 kg ali seria do consumo do pneu mesmo, ele ia terminar no limite correto. Como não fizeram a segunda parada, o pneu desgastou a mais do que deveria, então ele perdeu e eles não tinham como recuperar porque não tem aquela passagem. Eles vão também ter que contar com a sorte de ter 1,5 kg de borracha. Por isso que, sabiamente, o James da Williams vai ter 2 pilotos que não têm apêndice. Você já elimina um pouco ali. Já não tem dor de cabeça com o peso do piloto. Até saiu algumas coisas pro ano que vem, né? Que os pilotos vão tirar apêndice antes da temporada. Que deram um ganho ali de peso pro piloto pra poder dar uma folga, né? Quem ficou feliz é o Tsunoda, né? Que vai poder continuar comendo que nem um tratorzinho. Pode continuar. Bom, falando em comer como um tratorzinho, né? Ai, meu Deus. Gente, Ferrari. A gente falou do Lando Norris que não conseguiu fazer uma boa largada, mas também temos Charles Leclerc, que também não fez uma largada daquelas melhores. Mas a nossa querida Aninha também pergunta da estratégia da Ferrari. Foi o que eu comentei, né? Ela só sabe fazer estratégia para um piloto. E ano que vem eu quero ver aqui para quem que ela vai fazer estratégia, né? Eu espero que pro Hamilton, né? Porque o Hamilton já sofreu demais com as estratégias da Mercedes. E façam para ele, né? Foi o que eu falei, né? O Carlos veio numa escolha meio errada ali, porque era melhor ter largado mesmo de pneu médio, ele ia ter mais aderência, ele ia estar correndo junto com os outros pilotos, assim, ia pelo menos ter a chance de ter uma largada um pouco melhor ali para poder manter posição, para poder brigar com o restante. Não foi o que eles fizeram. Se a Ferrari tivesse dado essa oportunidade para ele, talvez a mecânica ali de fazer as paradas, do undercut, as coisas fosse melhor pro Carlos, o cenário não funcionou. Acho que a Ferrari, de novo, é mais um ano que ela só tá querendo passar pelo campeonato, sabe? Tipo, vamos pontuar aí o que dá,
Parece que eles estão nem aí com o que tá acontecendo, né? Tipo, só estão jogando ali mesmo. Deram a sorte do Leclerc conseguir o pódio, porque o Leclerc nem ia ser pódio, era um quarto lugar. Com a desclassificação do Russell veio esse terceiro lugar, né? Primeiro lugar não. Veio o terceiro lugar. O Leclerc já tinha sido beneficiado com a pole, mas não conseguiu fazer nada com isso. Assim, boa sorte, Ferrari. Exato, e até um comentário que eu tenho sobre que eu vi muita gente reclamar, falou, pô, mas as equipes fizeram downgrade em Spa, né, porque eles pegaram e reduziram as atualizações, a própria Red Bull, né, voltou com aqueles canhões, o carro do Verstappen estava igual ao do Pérez, mas dessa vez no sentido de retornar ao carro antigo e tirar os upgrades. Assoalho, Mercedes, Ferrari e Red Bull não atualizaram nessa corrida. O que eles tinham atualizado de assoalho foi substituído por um assoalho velho. Aí o pessoal falando, mas não tá dando certo. Não é questão que tá dando certo. É que Spa-Francorchamps você expõe muito o assoalho a danos. É uma das pistas que você tem mais chance de gerar danos no assoalho. Então é por isso que realmente as equipes optaram por, vamos pegar um assoalho já velho, que se caso tiver alguma coisa, quebrou, troca pelo novo, tinha o problema também da prancha, né, do carro. Exato, isso que eu ia comentar. Desclassificação pela prancha do carro. Na entrada ali da Eruge, né? Quando tem a corrida, no início da corrida, o carro bate muito o assoalho ali na subida, né? E ali acaba desgastando aquela prancha de madeira que tem embaixo do carro. E aquilo ali tem um mínimo, né, pra você. Tipo assim, eles esperam que tenha um desgaste durante a corrida, mas não pode ir além do desgaste permitido pelo regulamento. 1,5 centímetro, 1,5 milímetro, alguma coisinha assim, é bem pouquinho. Bem pouquinho, acho que é 1 milímetro. 1,5 milímetro, é bem pouquinho. Na Fórmula 2 vive dando problema, né? O V-Shore que o Dica foi desclassificado numa corrida por causa disso. Então, é algo que é medido também, né? Quando o carro vai ali pra fiscalização, então eles não queriam correr esse risco. E aí muda-se o assoalho pro carro não bater tanto. Eles tinham um agravante de ter chovido no sábado, então eles tinham que pegar uma configuração ali que funcionasse para classificação, mas também para corrida. E aí, pensando em corrida, o carro não podia ficar batendo tanto, mas também não pode ficar tão alto porque não ia chover. Então é bem complicado. Já é difícil configurar o carro para espaço. São 3 setores ali diferentes e a equipe tem que priorizar um dos setores, né? Então, a Verstappen, por exemplo, o primeiro setor dele era horrível. O segundo era perfeito, o terceiro era consequência... Para vários pilotos, o segundo setor estava sendo decisivo, né? O Hamilton, por exemplo, o segundo setor dele estava sendo perfeito. Enfim, gente, foi isso. Acho que foi entramos numa férias gostosa da Fórmula 1. Com aquela sensação de que uma temporada tá boa, tá legal, tá bem interessante. Eu acho que dá uma animada pro próximo ano, né? Sim. Que a gente ainda vai ter esse regulamento. Essa segunda parte já tô bem animado, viu? E o regulamento do ano que vem... Regulamento do ano que vem, não, desculpa. Para as mudanças que nós vamos ter de cadeira dos pilotos, tá dando... Ai, gente, não vão ter o Sargent no fim do grid. Isso já é assim... Por mais... E eu até concordo com o Will Mesquita, o Ocon pelo menos é rápido. Quem sabe não traga alguma coisa a mais na Haas. Então eu acho que tudo isso está sendo muito bom para a Fórmula 1. A gente não vai ter aqueles pilotos medíocres, Stroll, mas vamos seguindo, né? Eu acho que tem tudo para ser um melhor ano, 2025, né? Com os carros agora já estão mais próximos. Assim, é meio foda porque agora a Fórmula 1 vai mudar o regulamento, mas agora que o regulamento tá dando certo, né? Até o começo do ano a gente achou que esse regulamento era muito falho. Teve um gap muito grande entre os carros e os competidores. Agora realmente aproximou as coisas. A gente tá tendo um duelo em pista, um duelo estratégico. Então dá até gosto de falar dos duelos estratégicos que tá tendo na pista, porque os carros estão mais próximos e as equipes precisam quebrar mais a cabeça para escolher pneu, para poder definir o que eles vão fazer durante a corrida. Mas aí, quando a brincadeira vai começar a ficar boa, eles vão mudar tudo de novo, né? Então vai ser mais aquela coisa de pegar de novo no tranco, as equipes acertarem o carro, funcionar. Enfim, agora em outubro deve vir a definição do regulamento. Que era pra estar vindo agora essa semana, né? Diga-se de passagem. Vai ficar para outubro aí ainda, então as equipes vão quebrar a cabeça mais um tempo. E acho que assim, a gente tem tudo para ter um 2025 mais interessante, esse final de campeonato também. A gente achou que, talvez agora, quando chegasse as férias da Fórmula 1, as coisas já estivessem mais decididas e o que a gente ia estar tentando buscar era uma briga no meio do pelotão.
porque a Red Bull já estaria, tipo, muito disparada na frente. E na realidade, não, tem muita corrida ainda, né? São 10 provas até o encerramento do ano, então ainda tem 3 sprints. São 3 sprints. São 3 ainda. provas que eu acredito que o Verstappen possa ganhar, as únicas 3. Que eles têm mais chance de acertar fala. o carro. Eu espero que ele não ganhe aqui no Brasil, porque, né? O Brasil vai receber sprint de novo. Não quero que ele ganhe aqui no Brasil, quero que outra pessoa ganhe. Alonso. É uma pena, né? Acho que o Alonso esse ano, nossa, ia ser tão legal se ele tivesse com o carro do início de 2023, né? Poder brigar por pódio, ia fazer uma diferença. Então, um downgrade que a Aston Martin podia fazer, né? Pega o carro do ano passado. Vê se funciona alguma coisa, não sei. Acho que o Alonso também já tá, foda-se vocês aí. Teve um passarinho que me contou lá no 6 horas de São Paulo, que tinha muita chance do Alonso fazer só 2025, 2026 e ir pra McLaren na Indy, para fazer uma temporada completa visando a Indy 500. E também ele tá de olho na Valkyrie, né? Nossa, que testou recentemente em Silverstone. Aquele carro veste muito bem ele. Aston Martin vai entregar o Valkyrie finalmente e a gente vai ter a competição. A McLaren podia comprar umas Valkyries para poder ter a sua equipe no hipercar. A McLaren tem que tomar vergonha na cara e botar o carro dela para poder andar, o hipercarro dela. Ela tá botando nem os carros para andar direito. Ela que se vira. Tá ganhando, tem que botar carro para andar. Exatamente, gente. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Eu e a Débora vamos sinalizar dando nossas notas para Spa-Francorchamps. Pior que agora eu fui dar pausa, estava passando uma moto, vocês devem ter ouvido. A gente não falou do Piastri. O Piastri conseguiu o pódio, né? Muito não, foi bem. Uma puta de uma corrida. Uma ótima corrida. Piastri parece que gosta de Spa, né? Assistiu de camarote ali a briga do Hamilton com o Russell. Ele torcendo pra ser um Verstappen e Hamilton de novo pra ele ganhar a corrida. A McLaren fez de novo mais uma merda, né? Que de novo erra o pit stop, assim, tipo, meu Deus, tira um pouco da chance, né, dele. Mas eu acho que a McLaren e os pilotos têm que melhorar essa questão de pit stop de largada. Muita coisa. Mas a corrida do Piastri foi bem digna, né? Foi boa. Acho que completou ali realmente pode. Herdou o segundo lugar, né? O que foi bom também. O Piastri ali na hora começou a falar: o carro do Russell tá abaixo do peso, ele deve ter ficado assim, se o Hamilton também, porque os pilotos da McLaren também tem um histórico de herdar coisa dos outros, né? O Carlos Sainz que o diga. Mas o Piastri, imagina ele olhando. Quantos pódios ele teve esse ano? Vitória. E fica olhando a Alpine. Ninguém querendo aquela cadeira elétrica. Parabéns ao passarinho que cantou no ouvido dele. O pai dele. Parabéns ao pai dele. O pai dele, Mark Webber. Tá conseguindo. Pior que posso falar o negócio. Fez cara. mais que muito pai. Assim, eu vi o pessoal zoando o Sérgio Maurício, mas o Sérgio Maurício tá certo. É um pai. O Mark Webber foi um paizão pro Pérez. Pro Pérez, né? Se o Pérez tivesse um paizão. Ele foi um paizão pro Pérez que quando ele deixou aquele assento da Red Bull. Ele foi um paizão. Não, ele deixou uma caveira de burro enterrada debaixo daquele carro, né? Porque ninguém se dá bem naquele carro. Ninguém se dá bem no segundo carro da Red Bull desde que o Mark Webber saiu. Cara, ele zicou aquele segundo lugar de uma forma. Ele e Fernando Alonso estão trabalhando bem, né? Não, tô trabalhando bem. Mas é isso, né? Pai é quem cria, o Weber tá cuidando. Tá cuidando da carreira do Piastri, então um grande pai. Eu acho que o Piastri vai ter mais pódios que o Mark Webber. Vai ter mais vitórias que o Mark Webber. Tá arrumando. Assim, pelo menos. Seria o Mark Webber um pai melhor que Jos Verstappen foi pro Max? Pelo menos não tá. Pelo menos não bate nele. Bate, né? Não bate, já não bater já é uma grande vantagem. Boa vantagem. Então é isso, pessoal. E sua nota? Um 8. Gostei de Spa. Eu gostava mais quando era no meu aniversário. Então eu vou descontar 2 pontos aí, porque não é mais na minha época favorita. Cara, eu vou dar um 10, porque, eu adoro Spa. Sou apaixonado naquela pista. Se tirar a pista, vai ter um barraco. Vai. Cara, eu acho que assim. Eu vejo tudo. Spa-Francorchamps não tem corridas boas há anos. Cacete, toda corrida lá é boa. Ano que vem vai ter sprint de novo, né? A sprint dá uma mexida também. Eles querem que o Verstappen ganhe. A sprint não é tão legal em termos de... Na sprint ano passado foi legal. Mas tem o risco de chover, né? Tem o risco do sábado chover. Então tem uma diferença de fim de semana. É legal, assim, tipo, tem um negócio de consumo de se tivesse tido sprint esse ano com a chuva, teria sido legal, hein? E aí repetir 2023, né? 2023 foi um ano que choveu também. É isso, pessoal. E eu minha nota é 10, porque eu amo Spa-Francorchamps. Adorei os resultados, adorei tudo que aconteceu. E o pós-corrida com a mudança aí de Carlos Sainz, que sim, eu tenho muitos planos para passar para ele. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todo mundo, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.